Seja bem-vindo ao nosso projeto De Casa em Casa. Nós estamos contando a história da fé. Começamos em Gênesis, passamos todo o Antigo Testamento, passamos pelo período interbíblico, dos 400 anos, e passamos pela vida de Jesus, seu nascimento, ministério, morte e ressurreição. Mas e agora? Jesus morreu, ressuscitou. E depois? A gente sabe que Jesus apareceu aos discípulos, mas quanto tempo Jesus ficou na terra depois de que ressuscitou? Pois é, Atos 1:3 vai mostrar que ele ficou 40 dias pregando sobre o reino de Deus. Mas depois dos 40 dias, uma das instruções que Jesus deu é: fique em Jerusalém até descer o Espírito Santo. E os discípulos permaneceram em Jerusalém. Então, na festa de Pentecostes, Pentecostes significa 50º dia, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Então, se Jesus ficou 40 dias, passado 10 dias, ocorre o evento de Pentecostes, o evento onde o Espírito Santo é derramado. Essa festa de Pentecostes se comemorava as colheitas, a festa da semana e a festa das primícias. A descida do Espírito Santo, que está em Atos 2:3, vamos ler se você está com sua Bíblia aí. Atos 2:3 diz o seguinte: então surgiu algo semelhante a chamas ou língua de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Se você é membro da comunidade e acompanhou a nossa série de mensagens do ano passado sobre o Espírito Santo, nós fizemos quem é Deus Pai, quem é Deus Filho e quem é Deus Espírito, você sabe que a maior evidência do Espírito é o anúncio das boas, do caráter de Deus, daquilo que Deus é. Então, mas vamos seguir, porque aqui eles estão 120 discípulos reunidos, e eu acredito, como a maioria dos teólogos, que os 120 foram batizados com o Espírito, receberam o Espírito Santo nesse dia. Então começaram a também falar noutras línguas. E aí, eu pergunto a vocês, da onde tiraram que esse tal do Espírito seria derramado? E você lembra que Jesus disse: eu preciso ir para que o outro Consolador, e esse outro tem a ver da mesma essência, venha. E eu sempre fiquei meio encabulado, como assim o outro vir? Mas Jesus é tão maravilhoso, será que precisava do Espírito Santo vir? Pois é, a gente vai ver aqui algumas coisas que a gente vai começar a entender a importância da descida do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que nós podemos ver é que o que é ficar cheio do Espírito, que também é o batismo no Espírito. Se você ler o capítulo 1, versículo 5, ou 11, 16, também é o derramamento do Espírito, 2, 17 e 18, e o 10, 45, e o recebimento do Espírito, 10:47. A vinda do Espírito envolveu um som para se ouvir, um cenário para se ver e um milagre para experimentar, como diria William MacDonald. Por mais que o nome seja bem conhecido numa rede de fast food, mas esse é o nome dele, William MacDonald. E eu achei isso fantástico da parte dele, e a gente vai a partir do texto sobre essas informações. Primeiro, houve um som, e esse som foi bem audível, e é a mesma palavra que se usa em Lucas 21:15, quando fala de um barulho do mar. Então é um som forte, que de certa forma dá medo, Um som, algo poderoso, e todos ouviram. E não é à toa que as pessoas começaram que barulho é esse? De onde está vindo essas coisas? Então começaram a se reunir pessoas naquela casa, ou próximo daquela casa, fora daquela casa. Houve um vento,
E é interessante porque vento é uma analogia ou um símbolo do Espírito. Jesus já tinha dito que o Espírito é como um sopro ou como um vento que sopra onde quer, ninguém sabe para onde vem, ninguém sabe para onde vai. O máximo que podemos fazer hoje em dia é medir a velocidade do vento, mas nós não podemos dizer para onde o vento vai, ordená-lo ou ordenar que ele surja, ele simplesmente vem. E assim são aqueles nascidos do Espírito. São novas criaturas, foram batizados, se converteram. Aí que tem essa ideia. A conversão e o batismo com o Espírito Santo é uma coisa só. Quando nós reconhecemos Jesus em nossa vida, nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Então a conversão, que é o batismo com o Espírito Santo. Então nós estamos no Espírito Santo, e uma pessoa que está cheia do Espírito, uma pessoa que foi encontrada pelo Espírito, agora também faz parte desse movimento do Espírito, que sopra onde o Espírito quer que ele sopre, vai para onde o Espírito quer que ele vai, mal ele sabe para onde quer ir ou para onde deve ir, só ouve a voz do Espírito e segue. E também veio como línguas como de fogo. E aí o fogo, eu achei muito interessante isso que o Hernando Dias Lopes coloca, que o fogo ilumina, purifica, aquece e alastra. O fogo tem a ver com juízo e um fogo de arder no coração por Deus, aquela ânsia de Deus, de vontade de querer mais de Deus. Mas, quando você pensa o fogo que purifica, parece algo bom, mas também é juízo, porque o ouro que passa pelo fogo deixa as suas impurezas de lado. Então, nesse sentido, quando João já fala que eu batizo com água, mas virá alguém que batizará com espírito e com fogo, significa batizará com espírito para a vida e com fogo para condenação. O fogo ali tem sinal de condenação. Se você ler um pouco antes, um pouco depois, tem sinal de condenação. Aliás, se você quer ouvir um pentecostal falando sobre isso, o Craig Keener fala muito bem sobre isso e ele é taxativo quanto a isso também, que fogo ali significa juízo, ok? Então, um irmão pentecostal dizendo essas coisas maravilhosas que tem tudo a ver com o contexto. Então, mesmo quando a gente pensa que ele ilumina e dissipa a escuridão, traz juízo sobre a escuridão, rompendo a luz. Quando ele purifica, nós já conversamos. Quando ele aquece, ele tira o que há de frieza, trazendo o seu calor aquecedor, o seu calor transformador. E se alastra. E aqui é uma coisa maravilhosa. Um avivamento real. É um avivamento de obediência a Jesus, que recebe sobre si o Espírito Santo, e isso não cabe em si, se alastra. Não é à toa que as pessoas vêm ver e eles estão bêbados, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso aí. E aí Pedro pega a palavra e fala o seguinte, e aí ele vai citar Joel 2, 28 e 29. E Joel 2, 28 e 29 traz o seguinte, se você, aliás, estiver em Atos 2, no versículo 17, diz o seguinte: nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Naqueles dias derramarei do meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Olha que maravilha, porque antes o espírito vinha sobre reis, sobre profetas, sobre pessoas especiais, aparentemente para objetivos especiais. Mas haveria um tempo de chegar que o Espírito seria democratizado, digamos assim. Que ele seria derramado sobre toda a carne, sobre todo tipo de pessoa. Sobre os jovens, sobre os anciãos, sobre as mulheres, sobre os homens, sobre os escravos, sobre as escravas. O Espírito de Deus é derramado.
E como já conversei em outros vídeos com vocês, o Espírito Santo é derramado sobre os 4 tipos de pessoas que um judeu entendia que tinha naquele tempo, e eu não vou alongar sobre isso. Mas tem gente que é convertida, que tem o Espírito Santo, mas que você olha a vida da pessoa e você fala, nossa, falta alguma coisa. Sabe aquela mesa que você olha, nossa, que mesa legal, mesa bonita, mas quando você vai experimentar, falta o sal, falta o tempero. É isso. Tem pessoas que não estão cheias do Espírito Santo. Não se deixa encher, que é essa a linguagem de Paulo, né? Não se deixa encher pelo Espírito Santo. Mas a mais profunda experiência que podemos ter com o Espírito Santo é que quando o Espírito Santo nos enche, a gente não fala em outros idiomas. A maior evidência que o Espírito Santo nos dá é quando nós anunciamos as grandezas de Deus. Porque se você olhar aí a continuação da conversa de Atos 2, né, até o versículo 13, outros porém zombavam e diziam, eles estão bêbados. Pedro toma a frente e ele, cheio do Espírito, ele fala o quê? Idiomas com as pessoas? Mais do que isso. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escute o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Ele cita as Escrituras Sagradas. Alguém que está cheio do Espírito Santo não fica demonstrando o seu dom, dizendo, olha, tá vendo? Eu sou cheio do Espírito Santo e eu faço. Eu sou cheio do Espírito Santo e eu tenho dom de línguas. Eu sou cheio do Espírito Santo e eu toco o instrumento e eu canto maravilhosamente bem. Eu sou cheio do Espírito Santo e eu rodopio na igreja. Não. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que eu faço é anunciar as grandezas de Deus. Porque o Espírito Santo me preencheu de tal forma que isso não cabe mais em mim. O que me resta é demonstrar, não só na fala, mas em ações, que o Espírito me encheu. Então eu estou agindo conforme o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso novo passo nessa história da fé. Agora, a história da fé, que aparentemente tinha perdido o seu grande expoente, que era Jesus, no capítulo 2, ou seja, 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Espírito Santo desce. Naquele momento de festa, vem o Espírito sobre os discípulos e eles começam a profetizar. Isso tem tudo a ver com Atos 1:8, que eles receberiam poder quando descesse sobre eles o Espírito Santo de Deus. O Espírito foi derramado. Os apóstolos agora, os discípulos, têm o Espírito Santo sobre a vida deles e eles cada vez mais estão unidos. Porque Atos 2 é o oposto de Babel. Babel, as línguas foram dadas para a divisão de um povo. No Novo Testamento, Atos 2, as línguas são dadas para unir o povo. Não é para dividir. A língua é de união em Atos 2, não de separação. E agora o povo da fé está cada vez mais unido com o Espírito Santo, falando o mesmo idioma que é do reino de Deus. Nós vamos seguir no livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento. E com ele, basicamente, a gente acaba a exposição da Bíblia e a gente segue na história comum, sem a Bíblia, ok? Então, 3 perguntas para você, para a nossa reflexão. Primeira pergunta: o que significa ser batizado com o Espírito Santo? Segunda pergunta: ser portador do Espírito, ou ter o Espírito em nós, é ser como o quê? E sendo como esse o quê, para onde você vai
e para onde você não vai. E por último, o que significa ser cheio do Espírito Santo de Deus. É isso. Deus abençoe e boas reflexões.